Gente, prestem atenção aqui. Nós estamos gravando uma série, uma sequência de vídeos sobre a pensão por morte. Como está surgindo muitas dúvidas a respeito dos dependentes, nós vamos explicar hoje a letra da lei, o que diz a lei dos benefícios da Previdência Social, lei dos planos de benefícios da Previdência Social, que é a lei número 8.213, a respeito dos dependentes. E já vamos iniciar. O artigo 16 dessa lei diz o seguinte: são beneficiários da Previdência Social, são beneficiários do regime geral, do INSS, na condição de dependentes do segurado. Então significa dizer que mesmo aquela pessoa que não está contribuindo para a Previdência Social, ela é uma beneficiária da Previdência na condição de dependente. Isso é o que está na cabeça, no caput do artigo 16 da Lei 8.213. E quem são esses dependentes? Vamos lá, são cônjuge, marido e mulher casados, tem uma certidão de casamento, cônjuges, companheira ou companheiro. Já conceituo que vem a ser companheiro e companheira para fins previdenciários. Então, cônjuge, marido e mulher, companheiro, companheira e o filho menor de 21 anos de idade ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou deficiência mental ou uma deficiência grave. Então vejam, aquele filho que não for emancipado, qualquer condição, até os 21 anos de idade, ele será um dependente do segurado. Ele será um beneficiário do regime geral de previdência social na condição de dependente do segurado da Previdência Social. Suponha que meu pai, seja um segurado da Previdência Social e eu tenha menos de 21 anos de idade. Até completar os 21 anos de idade, eu serei um beneficiário e, portanto, tenho direito a alguns benefícios da Previdência Social na condição de dependente. Combinado? Vamos adiantar. Então, além do cônjuge, do companheiro, da companheira, do filho, os pais também são beneficiários da Previdência Social na condição de dependente, ou dependentes do segurado da Previdência Social. O irmão, esse irmão aqui, de qualquer condição também, até os 21 anos de idade. No caso do irmão, vale aquela regra lá do filho. Se for inválido ou tiver alguma deficiência intelectual ou alguma deficiência mental ou deficiência grave, também será dependente, será beneficiário na condição de dependente do segurado da Previdência Social. Agora prestem atenção aqui que nós vamos conceituar alguma dessas situações que nós dissemos acima. Por exemplo, eu disse companheira ou companheiro. E aí vem o legislador e nos traz o conceito do que vem a ser companheiro ou companheira. Diz o texto da lei, parágrafo 3º do inciso 4 do artigo 16 da Lei 8.213. Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, é a pessoa que convive sob o ângulo da união estável, Aquela pessoa que vive junto, o casal vivem juntos, mas não são casados legalmente. Senão mudaria aqui, seria cônjuge para a legislação, seriam tratados como cônjuge.
Quando não é casado legalmente, o legislador trata de companheiro ou companheira, tudo bem? Então aqui ele nos traz o conceito. Quem que é considerado companheira ou companheiro? Aquela pessoa que não é casada, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada. Então veja, pessoal, o legislador é claro ao dizer que tanto o homem quanto a mulher podem ser dependentes um do outro para fins previdenciários. É muito importante compreendermos essa parte porque tem-se a ideia culturalmente de que o homem não recebe pensão da mulher, né? Essa herança vem do direito civil. Tem-se essa ideia de que somente a mulher pode receber a pensão. Não. No direito previdenciário, o homem também pode ser pensionista, pode ser um dependente da sua esposa. Essa união estável está lá, inclusive na Constituição. Salvo engano, no parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal, tem a previsão legal do Instituto da União Estável. Tudo bem? Todas aquelas partes acima sobre o irmão, o pai, precisa comprovar a dependência econômica do segurado para ser dependente, para receber, por exemplo, uma pensão por morte. E aí vem o dispositivo de lei e nos traz o conceito do que é dependência econômica. Veja, a dependência econômica, por exemplo, do cônjuge, da companheira, do companheiro e do filho não emancipado, o filho até os 21 anos de idade, ela é, gente, presumida, Então, presume-se, se você está nessa condição, presume-se que você seja dependente economicamente falando. Agora, já no caso dos pais, do irmão, aí tem que comprovar, tá? Tem que ter alguma prova que você depende financeiramente do segurado. O pai, por exemplo, ele tem que provar que ele depende financeiramente, dependência econômica do filho, para que ele seja um beneficiário na condição de dependente do segurado do regime geral da Previdência Social. No caso da união estável, diz a lei o seguinte: as provas de união estável, comprovar que você de fato era um companheiro ou uma companheira, e de dependência econômica, exige início de prova material contemporâneo aos fatos, da época dos fatos. Por exemplo, como que eu provo que eu sou marido de uma mulher, Convivíamos sob o ângulo da união estável, se eu não tenho nenhum documento que nós éramos de fato companheiro e companheira. Tem que ter alguma prova, tá? Então, indício de prova que o legislador fala aqui é isso. Mas isso hoje em dia é muito fácil de comprovar, tá? Por meio de fotografias. O filho em comum é uma prova cabal de que as pessoas viviam em união estável. Então, sobre isso aqui eu não vejo maiores problemas, Acontece que esse início de prova material contemporânea aos fatos, da época dos fatos, ela deve ser produzida em período não superior a 24 meses antes do óbito ou do recolhimento à prisão, por exemplo. Tinha alguma prova ali que aquelas pessoas conviviam em união estável, tá bom? Tem que ser até 24 meses, 2 anos, próximo ao óbito. Nós vamos combinar para fazermos vídeos sempre próximo dos 10 minutos, para não ficar um vídeo muito longo. Então, vamos encerrar por aqui e na sequência eu continuo falando desse tema importante
importante, notadamente nos últimos tempos, que é sobre os dependentes e pensão por morte. Se você tiver dúvidas sobre esse tema, escreva aí nos comentários a sua pergunta, que para mim é sempre motivo de satisfação poder te ajudar. Do mesmo modo, eu quero te fazer um convite para que você inscreva-se neste canal, ativa o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma publicação com assuntos importantes, como esse que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilha este vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.